Olá a todos! Esse é um trabalho da disciplina GF 163, Produção de Celulose, ministrada pelo professor Paulo Rain. Nesse pitch, abordaremos diversos aspectos do papel sanitário. O que é o papel tissue? É um tipo de papel que possui características como baixa gramatura, alta absorção de líquidos, maciez superficial, bulk e boa flexibilidade. Sua origem vem das fibras, que podem ser virgens ou recicladas. Em relação às aplicações do papel tissue, eles englobam todos os papéis sanitários, tais como papel toalha, guardanapo, os papéis faciais e o principal, o papel higiênico, que representa 3/4 do uso final do papel tissue. Esses papéis têm como principal matéria-prima as fibras curtas, as fibras longas e o CTMP. As fibras curtas são oriundas de folhosas e garantem uma boa formação, suavidade, maciez estrutural e superficial e o volume. Já as fibras longas, que são oriundas de coníferas, elas garantem uma boa resistência. E, por fim, o CTMP, que é responsável pela absorção. Como podemos ver na tabela, somente o papel toalha possui 3 formas diferentes de percentuais das fibras, enquanto o papel higiênico, o papel facial e o guardanapo possuem 2 formas de percentuais de fibras. Para realizar a fabricação do papel tissue, é necessário utilizar aditivos na sua polpa, como, por exemplo, controladores de pH, resistência à úmida, resistência a seco, alvejante ópticos, agente de retenção, controle de aderência, fosfato de amônio monobásico, tensoativos, dispersantes, antiaderentes, amaciantes e antiespumantes. As fibras longas e fibras curtas possuem diferenças entre elas em algumas propriedades específicas. Por exemplo, na propriedade de refinação, na resistência mecânica, na maciez, no volume específico, na formação, na absorção, na alvura e na opacidade do papel. A refinação das fibras também é um processo fundamental na produção da polpa, pois ela alonga e fraciona as fibras, aumentando a sua área superficial e melhorando a adesão entre elas, tornando-se assim o papel mais resistente e uniforme. Como podemos analisar no slide, a imagem do lado esquerdo é uma fibra sem refino e a imagem do lado direito é uma fibra refinada até 45 graus SR. O processo de fabricação do papel higiênico é dividido em 2 etapas principais, a fabricação do papel e a conversão do papel. Na primeira etapa, as fibras de celulose ou aparas de papel são misturadas a produtos químicos em um digestor, formando uma polpa. Depois, essa polpa é prensada e branqueada por uma máquina específica, seguindo para um cilindro em alta temperatura que retira toda a sua água. Por fim, esse papel formado é enrolado em uma bobina e armazenado para a próxima etapa. Na segunda etapa do processo de fabricação, a bobina de papel é desenrolada em rolos menores, com núcleos de plástico ou papelão individual. Então, esses rolos são cortados com a largura desejada pela empresa e são colocados em esteiras para serem embalados. Nessa parte, os rolos podem ser cobertos individualmente ou serem colocados em embalagens múltiplas, variando em 2, 4, 12 ou até 20 rolos por embalagem. Além dessas etapas principais, os papéis podem passar por alguns processos adicionais para a melhoria do seu acabamento, como a calandragem, que é a passagem do papel por uma série de rolos aquecidos para suavizar e melhorar as suas superfícies, ou a gravação em relevo, que cria um desenho na superfície do papel, e até perfurações, que criam linhas de furos pontilhadas para facilitar o rasgo do papel na hora do uso. As propriedades dos papéis tissue variam de acordo com o tipo do papel e a sua finalidade. O papel higiênico tem como característica a espessura e bulk, a suavidade estrutural e superficial e a resistência a seco. Já o papel facial tem suavidade estrutural e superficial e resistência a úmido e a seco. O toalha tem espessura e bulk, capacidade de absorção e velocidade de absorção e resistência ao úmido. Já o guardanapo tem espessura e bulk, capacidade de absorção e resistência ao úmido também. Então, as particularidades desses papéis são a sua textura suave, biodegradabilidade, a capacidade de absorção, sua resistência ao úmido, seu peso e espessura, além da variedade de folhas e camadas que podem ter. Vantagens e desvantagens do papel tissue. Como vantagem, ele possui higiene, né? O papel tissue ele é fabricado para ser macio e absorvente
e atualmente é um item essencial para manter a nossa higiene pessoal. A praticidade, pois ele é facilmente dispensado em folhas individuais, tornando seu uso mais prático. A descartabilidade, porque ele pode ser descartado após o uso, né, o que facilita a limpeza e a higiene. E o preço, geralmente o papel tixo ele é acessível em comparação a outros produtos de higiene pessoal e limpeza. E a conveniência, porque ele está disponível em diferentes formas e tamanhos e ele se adequa às necessidades dos consumidores e empresas. E desvantagens é a eficiência, porque em alguns casos, especialmente o produto de qualidade inferior, pode ser menos eficiente em termos de absorção e resistência, o custo contínuo, né? O tixo pode representar um custo significativo ao longo do tempo, especialmente em ambientes de alto consumo, e o impacto ambiental, porque a produção dele requer o uso de recursos naturais, né, como a água e as árvores, e pode ter um impacto ambiental significativo se não for produzido de forma sustentável. A produção do tixo envolve uma série de custos que podem ser divididos em várias categorias principais, como por exemplo a matéria-prima, que a gente pode dividir em celulose e produtos químicos. A celulose aí como principal matéria-prima, né, utilizada, e os produtos químicos, a gente inclui os agentes branqueadores, os aditivos para resistência e formação do papel. E na energia, a gente pode falar da elétrica, que ela é necessária para a operação das máquinas, a secagem e os outros processos. O consumo de água, ele é intensivo nesse processo, desde a preparação da celulose até a limpeza e o resfriamento. A mão de obra podemos dividir em operadores de máquinas, que são essenciais para a operação dos equipamentos, e a equipe de manutenção, que garante o funcionamento eficiente das máquinas. Já a manutenção e reparo podemos dividir nas peças de reposição, que são necessárias para manter as máquinas em perfeito funcionamento, e o serviço de manutenção, que inclui os custos programados e não programados para assegurar a operação eficiente. Já na logística, podemos dividir em transporte da matéria-prima e produtos acabados, que são os custos associados ao transporte da celulose para a fábrica e o papel tixo para a distribuição, e a armazenagem, que são os custos relacionados ao armazenamento da matéria-prima, dos produtos químicos e dos produtos acabados. Bom, top 5 empresas que produzem o papel sanitário no Brasil. Na categoria de papel higiênico de folha dupla a nível nacional, as pesquisas apontaram como líderes de vendas a marca Neve, né, da Suzano. Já em segundo lugar vem a Personal, da Santer. Em terceiro, a Elite, da Softs. Em quarto, a Dueto, da Cepac. E agora em quinto lugar vem a marca Cotton, da empresa Softs, que comprou 100% do capital social da Carta Fabril, que era a antiga produtora do Cotton. Como fornecedores de matéria-prima, temos aí a Suzano e a Klabin, que são líderes indiscutíveis no mercado, e juntas elas garantem um suprimento de alta qualidade para a indústria do tixo. O mercado consumidor do papel sanitário é muito grande, mas a gente pode resumir ele em 5 principais polos, que são os consumidores residenciais, os estabelecimentos comerciais, as instituições públicas, a indústria de hospitalidade e as empresas de limpeza e serviços. E por fim, esperamos que essa apresentação tenha sanado dúvidas e tenha trazido insights valiosos sobre a produção e a importância do papel tixo, e gostaríamos de agradecer pela atenção também. Obrigado.